A adolescência. Época de amadurecimento, de descobertas e da transição para a vida adulta. Nesta fase, o cérebro ainda não está totalmente desenvolvido, o que pode gerar conflitos internos e também com outras pessoas. É principalmente neste período que também se observa um tema muito debatido nos dias de hoje: o bullying. Na última semana, um caso em Nova Friburgo acendeu alerta para agressão, que desta vez aconteceu na internet, com uma menina de 13 anos. Quando chegou para minha filha alguns prints de uma amiga dela que fazia parte desse perfil, né, dizendo que ali tinham feito uma postagem a respeito dela, né, chamando ela de, enfim, de nomes que eu nem vou falar aqui e tal, né, acusando ela de ser uma pessoa isso, metida, né, uma coisa bem grosseira, assim, né, e a gente, né, começou a investigar de onde tinha partido isso, né, era um perfil privado, então a gente tentou ali já participar daquele perfil para ver o que tinha acontecido, né? E aí a gente viu essa postagem ali, né? E algumas pessoas já tinham comentado, já tinham feito alguns comentários, né? E a gente na mesma hora pediu para que fosse retirado e tal, e foi realmente retirado, né? Assim que a gente pediu, né? Mas a gente viu ali que quem participa ali daquele perfil são crianças. Através de um perfil intitulado Explana NF 24 Horas, o público, em sua maioria adolescentes, expõe opiniões sobre outras pessoas, exibindo inclusive as fotos dos alvos de suas, entre aspas, zoações. Mas o que parece ser uma brincadeira, na verdade é crime. O bullying, propriamente, né, não é crime. O bullying. Porém, a forma como ele se dá pode configurar crime. Pode ser uma ameaça, né, se isso implicar em ameaça. Pode ser crime contra a honra, injúria, calúnia, difamação, não é? Que pode até vir a configurar um crime mais grave, tais como racismo, homofobia, entendeu? Então você tem ali o constrangimento ilegal, porque muitas vezes os colegas obrigam o jovem a se submeter a uma situação vexatória, pode configurar o constrangimento ilegal. Então veja bem, com o bullying propriamente dito, você não vai ver uma capitulação específica, você vai ver uma série de condutas que, em caráter individual, configuram crime. E o fato de ser menor de idade não impede que o autor seja punido. Isso, inclusive, também pode gerar sanções para os pais e para quem replica este tipo de conteúdo. Bom, quanto ao adolescente, ele tem um procedimento específico. Desde que ele seja maior de 12, menor de 18, ele é considerado legalmente adolescente. Então ele vai responder um procedimento próprio enquanto adolescente, que trará também consequências dentro de um processo socioeducativo, né? Se for menor de 12 anos, aí o fato não tem qualquer relevância penal, porque é criança, né? Se for maior, efetivamente, vai responder pelos crimes que eu referi, né? Sendo que o fato se agrava na medida em que ele é feito pela internet. Tem muita gente que pensa que a internet é, como se diz por aí, terra de ninguém. Não, pelo contrário. Quando o fato, de alguma forma, é difundido pela internet, no momento em que o juiz for determinar o quantum de pena, ele vai considerar esse aspecto, pela sua potencialidade de difusão, como algo a agravar essa pena. A punição pode vir através da lei, mas apesar de importante, não tira o trauma de quem sofre a agressão. O comentário, a publicação, ela pode ser apagada, né? Mas a marca, ela fica. Isso tá gerando ainda algum tipo aí de consequência? Como que tá a tua filha hoje? Engraçado assim, que as crianças, eu acredito que algumas delas não têm nem noção do que traz isso para elas, sabe? A minha filha, ela ficou assim, muito chateada, muito magoada, mas eu acho que a gente, como pais, a gente ficou muito mais, tanto pela minha filha e tanto pelas crianças que estão ali se envolvendo com isso, sabe? Essa coisa da sexualidade, de xingamento, de bullying, né? Que é uma coisa que todo mundo ouve no dia a dia, o quanto traz de mal para as pessoas isso, principalmente para as crianças, né? Minha filha, assim, se sentiu muito chateada, né? Muito triste, muito envergonhada, inclusive não quis ir para a escola e tal, com medo do que aquilo poderia trazer para ela, né? Uma página, um perfil, né?
no Instagram, que tem mais de 2.000 pessoas, então ali a gente não sabe quem realmente está ali. Então ela se sentiu muito envergonhada e tal, até o momento que foi retirado aquilo, né? Mas as marcas ficam, né? As marcas ficam, assim como a vergonha pelo ocorrido. A vítima se sente como se fosse culpada, mesmo sem ter culpa. Por isso, a maioria dos casos hoje não são nem notificados. E aí é preciso que fique bem claro que o número de denúncias, vamos chamar assim, né, o número de informes de registro não é tão grande quanto deveria ser, porque a gente sabe que efetivamente acontece, mas talvez haja um pouco de duas coisas. Primeiro, uma desinformação de que o fato configura crime, pode configurar crime, e também o segundo fato, eu acho que esse é o mais interessante de ser discutido, é a questão da revitimização. Porque muitas vezes a pessoa, né, o jovem, o adolescente, enfim, ele está sendo tão exposto com aquela situação que muitas vezes ele não quer se submeter a um procedimento criminal. Porque ele sabe que vai ter que ser ouvido, ele sabe que as pessoas que são as autoras do fato serão ouvidas, e isso acaba sendo impactante também, né? Nós aconselhamos que isso deve ser uma questão que deve ser muito bem pensada pela família. Buscar ajuda especializada, de alguma forma levar o conhecimento do colégio, porque o colégio também, se ocorrer dentro do ambiente escolar, o colégio também tem responsabilidade, não só no que refere à parte educativa propriamente dito, mas também civilmente. E além da denúncia e do acompanhamento escolar, o que também deve acontecer é o trabalho dentro de casa. Que a gente vê um trabalho grande nas escolas sobre esse tema, mas a gente também precisa entender que esse assunto precisa ser abordado em todo o círculo social desse jovem, dessa criança. Tanto a que está passando, né, está sofrendo bullying, quanto a que está praticando também. É importante que o jovem, que a criança, ela tenha um espaço acolhedor dentro de casa, onde ele consiga falar sobre o que está acontecendo, onde os pais possam ouvi-lo e que a resposta que essa criança receba não é uma resposta de deixa pra lá, isso é assim mesmo, você não pode, isso é mimimi, enfim. Ele precisa ouvir uma resposta acolhedora para que ele consiga falar sobre o que está acontecendo. E não só a criança que sofre o bullying, mas a criança que pratica o bullying também precisa ser escutada, ela precisa ser acolhida, porque a gente precisa entender o porquê desse comportamento, né? Muitas vezes quem pratica o bullying, ele está buscando algum espaço naquele lugar, alguma aprovação, algum sentimento de pertencimento, e isso também não é saudável, né? Enfim, tem ali coisas de criança que querem descobrir quem é o garoto que passou na rua a tal hora, quem é o cara que passou correndo, quem é o cara da moto, enfim. Será que essa criança realmente tem cabeça para isso, para estar buscando essa sexualidade, essa intenção? Então, o que eu quero mesmo é que os pais entrem ali, que denunciem, que bloqueiem essas páginas, esse tipo de conteúdo, para que seus filhos, né, não passem por isso. Tanto sendo expostos, como expondo outras crianças.